Salve, salve, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, estou aqui em home office e também de Nova York. Tem mais uma grande profissional em home office, jornalista, repórter, trabalha com informação em tempo real, minha querida Natália Watkins, que vai contar para a gente como é que Nova York está lidando com a pandemia de coronavírus. Boa noite, Natália. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, Felipe, o clima aqui é muito diferente. As pessoas que vêm a Nova York têm essas boas lembranças da cidade viva, né? A cidade que nunca dorme. Pois a cidade está completamente adormecida. Os nova-iorquinos obedecem bastante às autoridades, que têm sido bem responsáveis desde o começo da crise, em tentar conter a pandemia. Infelizmente, os números aqui são muito altos mesmo. No estado de Nova York, tem 92 mil pessoas infectadas com coronavírus e já são quase 3 mil mortes. Então, os números são muito altos, assustam muito, e as previsões são só de aumento para as próximas semanas e meses. Estão prevendo que só a partir de agosto esses números vão dar uma estabilizada. Então, a situação é muito preocupante. A cidade foi esvaziando aos poucos, porque, por exemplo, aqui primeiro fecharam todas as atividades não essenciais, né? Então as casas de show, fecharam os teatros, fecharam os museus, e aí deixaram ainda os restaurantes com algumas regras, só com 50% de ocupação, foram tentando fazer um espaçamento e diminuir a quantidade de pessoas na rua. Mas com o avanço da doença, agora até delivery, são poucos lugares que fazem delivery, tem várias questões aí envolvendo delivery, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas então a cidade está vazia e está tenso até sair para andar na rua, né? Eu moro aqui em Manhattan, no Upper East Side, moro a 10 minutos de caminhada do Central Park. E no começo da minha quarentena, eu até ia caminhar no parque e tal. Agora eu já tenho receio, porque primeiro é um clima meio de medo, tem um hospital de campanha instalado no Central Park, e é o único refúgio que as pessoas ainda têm. O clima aqui começou a ficar mais ameno, clima de primavera, as pessoas querem sair na rua, né, pelo menos para se exercitar, fazer alguma coisa. Os apartamentos aqui são muito pequenos, né, em Manhattan, em geral. Então as pessoas querem sair e não podem. Então é uma sensação de bastante agonia. Eu já estou há quase 4 semanas em casa. E os hospitais, eu li, Natália, que mesmo sendo Nova York, a capital do mundo, muito dinheiro, estavam com dificuldade de atender a toda a demanda hospitalar, né? Aqui no Brasil a gente está tendo vários problemas em relação a isso. Todos os dias o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dá declarações de que está buscando equipamentos no exterior, máscara, respirador, o kit para testar se está positivo, se está negativo. Mas aí em Nova York saiu notícia de que tem um hospital grande que estava com dificuldade de atender a todo mundo. Claro, além dos hospitais tradicionais, aqui que estão todos lotados, e o hospital de campanha que foi montado num centro de convenção, tem o do Central Park, tem o navio que foi usado, né, quando teve o 11 de setembro também para atender as vítimas, que também está aqui em Nova York. Então tem uma mobilização muito grande, e mesmo assim hoje o governador Cuomo foi muito claro quando ele disse que só tem ventiladores para entubar as pessoas, né, no caso de casos mais graves de coronavírus, para mais 6 dias, que em média 350 pessoas por dia precisam ser entubadas. E como é uma recuperação aí que demora muito, as pessoas ficam entubadas muito tempo, só vaga quando a pessoa, né, ou se recupera ou perde a vida. Então, uma situação muito complicada, assim, quando você vê Nova York com todo o poder e o dinheiro que tem na cidade, numa situação tão caótica, que eu acho que você percebe como isso até no Brasil, e dá muito medo de ver a força que isso pode chegar no Brasil, que já está chegando, né? Porque se aqui não tem aqui não tem máscara, não tem máscara. Eu mesma não tenho máscara, tenho medo disso também, por isso também eu não tenho saído nem para fazer caminhadas ou corridas e tal. Não tem álcool gel, não tem muitas coisas que são de proteção mesmo. Então, dá muito medo, as condições são muito ruins, e até pessoas que precisam de outros tipos de atendimento, outros tipos que têm outras condições médicas que não estão relacionadas ao coronavírus, estão evitando hospitais. Então, as coisas estão se agravando.
o 911, né, o telefone de emergência aqui que as pessoas ligam, está totalmente congestionado, tanto que a gente tem recebido mensagens no celular, mensagens de texto da prefeitura avisando, olha, só ligue em casos de urgência, estamos congestionados. Ou seja, a situação é grave por qualquer lado que você olha, Felipe. E o governador, que você citou, Cuomo, o sobrenome dele é o Andrew Cuomo, que é o irmão do Chris Cuomo, que é a âncora da CNN. Né? O Andrew Cuomo é do Partido Democrata. O Chris Cuomo testou positivo para o coronavírus, então o governador sabe até da gravidade da situação, porque tem um familiar contaminado. E também a gente tem mostrado um pouco da relação do Donald Trump com os governadores. Aqui no Brasil está havendo muito atrito entre o Jair Bolsonaro e vários governadores, principalmente João Dória de São Paulo e Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Outro dia o Trump, numa coletiva, eu mostrei no meu Twitter, ele fez um aceno de união e tal, até com a imprensa. Às vezes, é claro, ele vai lá e dá uma tweetada criticando alguma matéria específica, mas ontem mesmo voltou a dar um aceno para imprensa, falando que a cobertura tem sido muito justa, e nessa ocasião que ele falou dos governadores, ele falou, também queria agradecer aos governadores e tal, exceto um par deles. E aí estava se referindo à governadora de Michigan e ao governador ali acho que é da região de Washington, né, de D.C., mas não falou de Nova York, embora nos últimos dias ele tenha tido algum atrito ali com o Andrew Cuomo também. Eu pergunto para você, Natália, o Cuomo tem tratado com seriedade desde o início a pandemia? O que chega para a população nova-iorquina é um governador que está centrado ali em criar as soluções para o problema? Completamente, Felipe. Isso é muito verdadeiro aqui. As pessoas confiam no que ele tem dado conferências de imprensa pessoalmente todos os dias e tem sido muito enfático. Ele não tenta dourar a pílula, ele fala vai ser muito difícil, isso está acontecendo. Já pedi para o governo federal que a gente precisa de mais, ele está batendo ali em cima sempre e não à toa a popularidade dele está aumentando muito nos últimos tempos. Ele tem sido visto como uma das pessoas mais adulto responsável aqui, né? Porque agora o presidente Donald Trump voltou a tratar da questão com a seriedade que ela exige, mas até há poucos dias atrás ele estava achando que a solução não poderia ser tão dolorosa quanto a doença, né? Mas agora que é o discurso do Bolsonaro aqui, só que o Trump, mesmo quando ele falou isso, ele acenava para daqui a 15 dias, nós vamos avaliar e tal, mas ele chegou a dar um discurso mais de tem que voltar à economia e depois segurou bastante, freou, sentiu a gravidade da situação, recebeu ele que é um negociador, alguém muito dirigido pelos números, pelas estatísticas também, sentiu a gravidade da situação, colocou um pé no freio e ontem mesmo falou, o Brasil parou, achou que... ele falou alguma coisa assim, né, de que o Brasil não ia parar, mas acabou parando, todo mundo teve que parar, então ele se endireitou nesse caminho, né, Natália? Então, Felipe, aqui nos Estados Unidos as pessoas quase não falam mais, não lembram que em novembro a gente vai ter eleições presidenciais. A eleição se tornou agora um referendo sobre a performance do presidente Donald Trump. E em casos de crise, emergência nacional como a gente está vivendo, todo mundo está torcendo pelo Trump, todo mundo quer que ele encontre uma solução que funcione, porque a vida de milhares de pessoas está dependendo disso, né? Então, a campanha democrata está praticamente paralisada, tem acontecendo na internet, né? Uma coisa totalmente nova, e tá tendo uma união em torno, tem uma torcida, né? Tem uma torcida para que o Donald Trump seja capaz de lidar com a crise, até dos maiores detratores, né? As pessoas querem realmente que isso se solucione, porque, como a gente viu, essa semana foram 10 milhões de empregos que desapareceram nos Estados Unidos em 2 semanas. Então, a situação aqui econômica também, que vai vir depois, vai ser muito grave. Joe Biden ele já tinha tido uma recuperação um pouco antes de começar a pandemia do coronavírus, né? Eu estive aí no começo do ano, fui à casa do Donald Trump lá no evento de abertura da campanha eleitoral dele de 2020.
As pessoas, obviamente, do lado republicano com as quais eu conversei, estavam muito otimistas no sentido de que a única dúvida que existia no Partido Republicano era de quanto Donald Trump iria ganhar, né? Se ia ganhar de pouco ou se ia ganhar de muito. Nos meus comentários eu falava, olha, a tendência lá nos Estados Unidos nesse momento, com os indicadores econômicos sendo positivos, com algo próximo do pleno emprego, é que o Trump seja o favorito, né? Eu não gosto de fazer essas apostas antecipadas, mas é de que ele seja o favorito. Agora, pode vir a acontecer alguma coisa que mexa bastante no tabuleiro, e foi exatamente o que aconteceu, né? Então, agora você tem um cenário de imprevisibilidade no mundo todo, não estou dizendo eleitoral, estou dizendo em relação ao mundo mesmo, nós mesmos não sabemos que nível de relaxamento das medidas restritivas vamos passar pelos próximos dias, e aí é preciso tomar as atitudes também políticas para proteger a população e tal, para você ter o reconhecimento de que você é um líder capaz de fazer as coisas. E houve esse abalo, como você citou, no emprego, né? 10 milhões de empregos, de repente, numa situação econômica que era aquilo que o Partido Republicano estava vendendo, no sentido de mostrar para a população. Então, o Trump tinha indicadores econômicos para mostrar, enquanto o Partido Democrata parecia só querer o impeachment do Donald Trump. E essa era a estratégia deles, falar, olha, nós temos resultados aqui, enquanto os outros só querem nos derrubar. E agora a discussão mudou, né? O foco dessa discussão mudou, Natália. O foco agora mudou completamente e virou coronavírus. Como o presidente Donald Trump está lidando com essa crise, e enquanto o país estava polarizado e tinha uma parcela da população que já não queria mais saber do presidente Donald Trump, agora todo mundo quer que ele consiga administrar bem essa crise. As pessoas querem que ele consiga conter o avanço da doença, que tem uma previsão aqui de matar quase 200 mil pessoas, né? Numa dos piores cálculos divulgados essa semana. Então, é claro que as pessoas querem e estão dando ouvidos a ele. Por isso mesmo, é uma outra mudança na dinâmica da campanha. O presidente Donald Trump tem dado muitas conferências de imprensa e tem aproveitado para falar de outros assuntos, né? Enquanto as pessoas estão nas suas casas, prestando atenção, dando ouvidos a tudo que ele quer dizer e ouvindo com muito cuidado, porque, né, isso tem relação com a vida de cada um de nós que está em território americano. Enquanto isso, o Joe Biden ficou apagado, né? Ele está sem plataforma para fazer campanha política. Ele mesmo pediu ontem à noite, e aconteceu hoje, o adiamento da convenção do Partido Democrata, que estava marcada para julho, e foi postergada, vai acontecer agora só em agosto. Isso também diminui o tempo de campanha, ou seja, uma eleição muito atípica. Donald Trump nunca esteve tão popular, a popularidade dele está na casa dos 47% aí de aprovação entre os eleitores, mas a gente não sabe com que velocidade as consequências da pandemia vão chegar aqui. Então, quando as pessoas vão começar a sentir o peso dessa recessão que já começou, né? Então, a gente não sabe qual vai ser o timing disso tudo e se as pessoas realmente vão querer apoiar uma plataforma democrata que preza pelo Estado Maior, que quer fazer uma reforma no sistema de saúde, né? O sistema de saúde daqui tem muitos problemas, é um sistema de saúde que não é universal, que para muitas pessoas ficar doente é sinônimo de falência aqui, mas esse é um ponto que agora ficou para depois. As pessoas agora estão preocupadas em resolver a urgência da pandemia, então não necessariamente isso vai se converter em uma vantagem para o Partido Democrata, né, em termos de discussão política. O Donald Trump está com essa popularidade. É claro que as pesquisas sempre geram desconfiança, mas no passado, aí, em 2016, as pesquisas apontavam a vitória da Hillary Clinton, né? Então, se o Trump está bem, as pessoas podem até pensar que ele está melhor ainda, que as pesquisas não estão mostrando. E as autoridades que têm tomado medidas duras, elas têm ficado com a popularidade alta nas pesquisas internacionais. Está sendo assim com os líderes europeus também. Aqui que houve um ruído, o monitoramento nas redes sociais mostrou perda do Jair Bolsonaro, porque ele teve uma atitude completamente diferente, né? Chamou de gripezinha, desdenhou, falou muito mais fantasia, superdimensionado, tudo isso, que agora
ele teve que mudar o tom já também, mas está tentando jogar com as duas narrativas. Quer dizer, tem o Ministério da Saúde, comandado pelo Luiz Henrique Mandetta, que está lá tomando determinadas medidas, e ele fica jogando uma outra narrativa, já pensando no prejuízo econômico da população, tentando se eximir da responsabilidade. É claro que a pandemia ela vem causar um prejuízo econômico, mas ele fica posando como alguém que está querendo que a economia volte, que as pessoas voltem às ruas, e isso, claro, também tem um fator de responsabilidade, porque as pessoas não podem voltar no momento em que elas estão correndo risco de vidas. Então, é preciso haver um isolamento, uma prudência e depois um relaxamento conforme a densidade demográfica, conforme a peculiaridade do país, sistema de saúde local. O Brasil é um país continental, então as opções variam de acordo com a região também. Então, tudo está nesse quadro e a gente vai ver como é que o Donald Trump vai lidar com a questão da economia quando o povo começar a sentir esse problema. E aí ele vai ter que parecer um bom líder para gerir o país nesse momento de crise também para a população. Então, o cenário é imprevisível para todo mundo e para os políticos vai depender de cada atitude que eles tomarem ao longo desse processo. Claro, aqui essa tendência é totalmente acompanhada, né? Aqui o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, é uma das pessoas que tem defendido medidas mais restritivas, dada a gravidade da situação em Nova York, em termos não restritivas em termos de sociais, né? Ele, por exemplo, o Donald Trump ventilou fazer uma quarentena, um lockdown total na cidade, porque essa possibilidade foi descartada pelo governador, mas ele tem levado a crise muito a sério, está sendo muito bem avaliado por estar levando isso tão a sério, né? E a questão, voltando à questão da quarentena em Nova York, para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, talvez seja importante ter a dimensão de que tipo de paralisação a gente tem, né? Então, a gente tem aqui os serviços essenciais abertos, ou seja, farmácias, supermercados, alguns outros serviços considerados de primeira necessidade, e a gente pode andar na rua. Não é que nem em países da Europa, que você leva uma multa se você for na rua, você não precisa apresentar nenhum tipo de carta, você pode andar na rua. Mas as pessoas, em geral, estão com medo, né? E tem poucas pessoas andando na rua. O Central Park, aqui, meu vizinho, né, mesmo tem um hospital de campanha montado no meio do Central Park. Então, é uma coisa que acaba restringindo as pessoas, você também, né, não ter para onde andar. As pessoas vão fazer algum tipo de exercício e voltam para suas casas. Mas voltando à política, Felipe, que era o nosso assunto, então o Andrew Cuomo está com a popularidade bem alta, assim como o Donald Trump. Vamos ver que tipo de impacto você vai ter para o Biden, por enquanto ele também sendo prudente em postergar, em fazer as campanhas online. Isso também, logicamente, conta a favor dele. Então, a gente tem que aguardar aí as cenas desses próximos capítulos eleitorais e a gente vai estar acompanhando aqui. Exatamente, você falou aí de Nova York e eu vi ontem o governador da Flórida, Ron DeSantis, também emitindo uma ordem de 30 dias de isolamento para as pessoas, mantendo só os serviços essenciais. Quer dizer, se você trabalha nos serviços essenciais, e aí ele citou lá mantimentos, né, mercados, comida, etc., e outros ali, remédios, como você disse, aí tudo bem, você vai e tal, mas tente ficar o mais próximo possível de casa ou em casa mesmo pelos próximos 30 dias. Né? O Donald Trump estendeu aí as diretrizes sobre o isolamento até 30 de abril. O estudo no qual ele se baseou parece que prevê um isolamento para maio também, então é possível que ele esteja dando essas notícias ruins aos poucos e acabe estendendo mais, mas vai depender aí do impacto a ser avaliado nos próximos dias, nas próximas semanas. E, Natália, você tem histórias para contar aí das pessoas que ficaram ilhadas com essa pandemia? Porque Nova York é a cidade cosmopolita por natureza, a gente tem aí gente de tudo quanto é lado do mundo, e a partir do momento que as pessoas ficam isoladas, que se fecha espaço aéreo, muita gente tem que ficar longe da família. Isso já ocorre na escala local, nas próprias cidades aqui, São Paulo, Rio, a pessoa mora de um lado, outra mora do outro, e elas estão sem se encontrar, avós que não encontram netos, e até casais que estão distantes. Então, o que você tem para contar da população de Nova York, que também deve estar passando aí essa angústia afetiva, vamos dizer assim?
Ó, Felipe, Nova York é uma cidade muito peculiar, nesse sentido de que ela tem muita gente, uma concentração de gente, concentração demográfica muito grande. As pessoas aqui moram em apartamentos pequenos, no geral, a moradia aqui é caríssima, e se locomovem muito de transporte público, né, o metrô. Então, é uma situação de que você não quer ficar preso dentro de casa, num apartamento pequeno, sem ter para onde ir, como é o meu caso. Então, muita gente, quem tem casa de veraneio, muitos nova-iorquinos têm essa possibilidade, foram passar essa temporada fora da cidade. E eu tenho amigos brasileiros que largaram tudo, Felipe, largaram apartamento, largaram mestrado no meio do caminho e foram para o Brasil exatamente com medo, do sistema de saúde aqui, de acabarem ficando doente, ter uma despesa muito grande, ou mesmo não conseguir tratamento, né? Porque os hospitais aqui também estão sem material, né? O próprio governador disse que só tem ventiladores para os próximos 6 dias, ou seja, uma média de 350 pessoas por dia que precisam ser entubadas por complicações decorrentes do coronavírus, e que só nos próximos 6 dias esse estoque de ventiladores disponíveis vai acabar. Então, você dá medo realmente você ficar doente numa situação dessa, né? Então, as pessoas estão evitando. Tá na rua, quem pôde saiu, e a cidade está muito diferente, né? É engraçado porque Nova York não é uma cidade que tem esse senso de comunidade, né? As pessoas ajudando os idosos ou fazendo um movimento para bater palma para os trabalhadores da saúde. Então é curioso, porque aqui tem um aplicativo de vizinhos que todo dia eu vejo lá mensagens de pessoas: poxa, eu bati palma às 7 horas da noite na minha casa, fiquei esperando para ver se eu escutava, não escutei ninguém. Agora há pouco eu escutei aqui as pessoas batendo palma, mas é sempre curioso, porque você nunca sabe se realmente vai ter ou não. As pessoas são muito, em geral, fechadas no seu próprio mundo, é uma cidade muito individualista, né? Uma cidade que não está acostumada a viver nesse estado, que as pessoas precisam realmente se ajudar, né? Precisam estar ali umas para as outras, né? É uma situação inusitada para os nova-iorquinos, em especial, eu acho. E, Natália, você citou no começo o problema do pessoal do delivery, né? Do que o pessoal chama aqui de motoboy, que faz entrega de comida na casa das pessoas. O que está acontecendo por aí? Aqui, que o brasileiro tem esse espírito zoeiro, mesmo num momento de tragédia, o pessoal faz graça nas redes sociais. Quem imaginou que um dia a profissão mais estável seria a dos motoboys, a dos entregadores de pizza, de comida, de um modo geral. Mas aí parece que teve problema. Está faltando entregador aí? Tá faltando entregador aqui, Felipe. Olha, aqui começou o movimento, primeiro que começou um movimento de ter menos entregas, desde que começaram a fechar os estabelecimentos, dos restaurantes e tal, e agora, só que logo em seguida teve um boom de pedidos de supermercado e farmácia. A Amazon também, né? A Amazon que entrega, que tem o serviço do Whole Foods, né? Que é uma das maiores cadeias de supermercado aqui. Então, eles começaram a não dar conta do trabalho, a trabalhar sem a proteção necessária, sem as luvas e máscaras. Aqui não tem máscara N95 para comprar, né? Você não pode comprar uma máscara N95, né? Álcool gel está em falta. Então, as pessoas começaram a ficar doentes, muitos trabalhadores de delivery, inclusive da Amazon, e de um aplicativo que a gente usa aqui para fazer compras, chama Instacart, estão fazendo greve. Então, está muito difícil conseguir entrega de supermercado. Você consegue para daqui a uma semana, para daqui a 2 semanas, vem as compras todas pela metade, porque muitos itens estão faltando. Os entregadores também já estão se acostumando a deixar as coisas na porta, né? Eles tocam a campainha e vão embora. Eles só te avisam que a sua compra está lá para evitar contato. Mas é uma situação muito difícil, porque as pessoas não querem ir ao mercado, os mercados estão controlando fila, ou seja, só um número limitado de pessoas podem entrar num supermercado ao mesmo tempo, né? E mesmo assim, as pessoas não querem sair, né? O clima aqui é muito tenso, os números subindo cada vez mais deixam as pessoas muito angustiadas. Eu tenho medo de supermercado. Tem um supermercado, na verdade, uma delicatessen carésima em frente à minha casa, mas é lá mesmo que eu faço compras. E mesmo assim, eu tive que sair, porque eu não consegui entrega essa semana. Eu já não saí há muitos dias. Eu saí por meia hora.
É tenso, é muito tenso. Um mercadinho pequenininho, mas que fica gente na porta controlando para entrar menos gente ainda, né? Você vê as pessoas, todo mundo de luva e máscara, fazendo piadas até sobre isso, né? Estava aqui no mercado na minha frente, que é o mercado orgânico. E aí o frango orgânico tinha acabado. E tinha uma senhora falando para o açougueiro, mas quando vai chegar o frango orgânico? Aí ele falou, minha senhora, a senhora não vai morrer porque o frango não é orgânico. Eu tenho um frango sem ser orgânico aqui. Ela riu e levou o frango para casa, porque nos tempos de escassez, que tenha o frango e que não seja orgânico, mas que tenha a comida ali para comer, né? Então, tudo qualquer situação é uma situação que lembra um momento um pouco peculiar que a gente está vivendo. Exatamente. E, Natália, você sabe que a nossa maior preocupação aqui no Brasil é não só com os idosos, que são os mais atingidos por essa doença, mas não os únicos, é sempre bom lembrar, e com as pessoas de baixa renda, principalmente aquelas que vivem em favelas, onde a concentração humana é muito maior, onde a densidade demográfica é maior, são famílias, às vezes, 7 pessoas dentro do mesmo casebre, do mesmo barraco, e isso aumenta o risco de contaminação, por um lado, e tem que ver também se, por outro, ele já tem uma imunidade maior e tal, e isso vai atingir menos, é algo que vai ser avaliado nos próximos dias. Mas todas as pessoas mudam de rotina, mudam o seu cotidiano, e a gente quer saber, uma brasileira em Nova York, dentro desse apartamento pequeno, como acontece aí em Nova York, pequeno em relação aos apartamentos de classe média no Brasil, mas claro que é maior do que um casebre da população de baixa renda brasileira, o que você está fazendo com a sua vida, quais foram as opções que você inventou para você nessa quarentena. É claro que você, com o seu histórico aí de jornalismo, trabalhando dentro de casa, está ligado nas notícias o tempo todo, mas o que mais você está aprontando por aí, Natália? Felipe, é um desafio, né? Porque eu moro num estúdio, que é um ambiente só, e a empresa onde eu trabalho, sou jornalista, trabalho com informação em tempo real, a empresa dispensou a gente para fazer home office por tempo indeterminado. Então, tenho um pequeno escritório aqui com 3 computadores na minha casa, então sobrou pouco espaço, né? O que eu tenho feito, e eu já passei por várias fases, passa daquela fase de só vou ficar de pijama, para aquela fase não, vou ser muito ativa, vou aproveitar para atingir as minhas metas. Então, acho que todo mundo, né, passa por várias fases nesse isolamento. Eu já estou entrando na minha 4ª semana, e você já vai tendo que criar uma rotina. Então, eu comecei a fazer yoga, eu comprei um tapetinho de yoga aqui, comprei uma bola de pilates, que eu também uso às vezes para sentar, para trabalhar, para variar, né? Porque não tem cadeira de escritório, essas coisas. Comecei a desenvolver meus dotes culinários também, estou cozinhando em casa, porque tem menos opção também de entrega e tudo, então fazendo mais comida em casa e tentando passar o tempo que eu não estou trabalhando, que eu estou o tempo inteiro, pelo menos 8, 10 horas por dia, cobrindo o coronavírus, tentar desligar e procurar outros assuntos que não sejam assistir o filme Contágio, nem a série Pandemia, entende? Tentando ir para outro filme com Dustin Hoffman, né? Epidemia, que agora renasceu assim com uma força tremenda, muita gente que não tinha visto. Eu vi moleque no cinema, tá vendo agora, mas é isso aí, Natália. Tem que se virar mesmo para lidar com essa quarentena, e a gente não pode, é esse ponto que eu queria chegar, sair do mundo da informação, né? Nós, pela profissão, pela carreira que nós temos, nós não conseguimos desligar, como muitas pessoas conseguem desligar para não ver tantas notícias, muitas vezes, obviamente, ruins, mas às vezes também há alguma notícia de cura, alguma notícia de uma perspectiva melhor. Vamos torcer para que o mundo passe por essa fase. Mas um prazer enorme conversar com você, Natália. Vamos ver se mais para frente, conforme as coisas forem mudando, você traz um novo panorama aí de Nova York e dos Estados Unidos. Boa noite, bom dia. Não sei se eu vou publicar, acho que eu vou publicar esse vídeo de manhã. Então, bom dia de trabalho para você. Obrigada, é um prazer. Espero trazer histórias mais otimistas e positivas no nosso próximo encontro, Felipe. O prazer é meu. Valeu, Natália.